a mais um programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Meu nome é Daniela Jaques Brauner e essa semana nós estamos estudando os contratos internacionais. Vimos já a questão do conceito da lei aplicável, o marco regulatório comum para os contratos internacionais e na última aula revisamos o tema a respeito da cláusula de eleição de foro. Hoje trataremos de outras cláusulas especiais próprias dos contratos internacionais. Gostaria de apresentar os alunos que estão aqui no estúdio conosco. Ana Carolina, Samuel e Clara. Muito prazer tê-los conosco. E aos telespectadores, eu dirijo uma especial atenção. Se você tiver alguma dúvida ou gostaria de participar do programa, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Pedimos para que o aluno identifique o tema relativo à dúvida e o professor a quem se dirige. Como disse, na última aula, estudamos uma cláusula específica do contrato internacional relativa à eleição de foro. A possibilidade de as partes escolherem um outro local para resolver o seu litígio. Um outro juiz, uma outra autoridade judiciária dispondo essa possibilidade no seu contrato internacional. Vimos que a nossa jurisprudência é um pouco reticente no que tange a dar validade a esta cláusula nos contratos internacionais. Admite-a, porém, nos contratos internos, quando tratamos a respeito da competência territorial. Entretanto, a competência internacional, ela diz respeito a um limite de jurisdição. Por isso, essa resistência em admitir a validade de uma cláusula de eleição de foro. Hoje estudaremos outras cláusulas dos contratos internacionais. Na iniciação de um contrato internacional, é comum que as partes troquem instrumentos relativos à fase de negociação. Temos aí os memorandos de entendimento, cartas de intenção. Nessa fase de negociação, as partes estão experimentando, conhecendo o seu parceiro. Por isso é comum uma cláusula de não vinculação. Uma cláusula no sentido de que a parte apenas está trabalhando numa fase preliminar, não desejosa assim de vínculo jurídico. Isto porque muitos ordenamentos entendem que a fase pré-contratual é vinculativa. A boa-fé objetiva, ela deve reger a conduta das partes, também em direito internacional. Uma parte que, porventura, se comporte de forma a que, contrária às expectativas do outro contratante, incide em direito internacional no que chamamos de estoppel. Estoppel, então, é uma forma de quebra da confiança da outra parte no direito internacional, bastante próximo aos efeitos da boa-fé objetiva que está presente no artigo 422 do Código de Processo Civil. A preocupação em direito internacional quanto à boa-fé objetiva, como já falamos, é objeto de convenções internacionais e de leis modelo. Na segunda aula, quando falávamos a respeito do marco regulatório, falamos da importância de leis modelo para positivar os usos e costumes. A boa-fé objetiva é também um objetivo dos princípios do UNIDROIT para regular o comércio internacional, dispondo que as partes deverão atentar para esse fim, deverão agir conforme a boa-fé objetiva. Temos, assim, diferentes ordenamentos jurídicos no que tange a esse tema. Por que no contrato internacional é importante que as partes façam expressamente disposição à boa-fé objetiva? Porque muitos ordenamentos não fazem essa expressa menção. Se nós estamos diante de um contrato interno,
Evidentemente, eu não preciso me preocupar em estabelecer que as partes em suas negociações devem agir conforme a boa-fé. Como eu falei, o artigo 422, ele incide nos contratos internos. Então, as partes deverão obrigatoriamente agir de boa-fé, sob pena de o juiz, posteriormente, avaliar esse tipo de comportamento. No direito internacional, a fase de negociação, ela se estabelece com instrumentos não vinculativos. Durante essa fase de negociação, também é comum a previsão de uma cláusula de confidencialidade, ou seja, uma cláusula de segredo. As partes não desejam divulgar o que elas estão aqui negociando. Isto porque o valor de uma empresa não diz respeito apenas a seus ativos tangíveis, por exemplo, o seu maquinário, o local de funcionamento, etc. O valor da empresa também diz respeito a seus ativos intangíveis, como, por exemplo, o know-how, a tecnologia para a produção de determinado produto, relacionado também à própria confiabilidade que essa empresa detém no mercado, a sua marca. Tudo isso designamos de ativos intangíveis. Ora, na legislação, temos a lei da propriedade intelectual para proteger esses ativos intangíveis. Mas na contratação é importante que as partes façam a previsão de uma cláusula de confidencialidade para que se protejam, para que essa contratação não vaze. Essa fase de negociação, ela evolui até que possamos chegar aqui a uma oferta, a uma proposta. Eventualmente, temos nessas fases de negociação estipulações dentro dos chamados Gentleman Agreement, nos chamadas cartas de intenções, memorandos de entendimento, que não são vinculativos, mas, porém, orientam as partes e eventuais juízes ou árbitros que irão julgar este contrato a interpretação melhor, conforme a vontade das partes. Então, nesse ambiente de negociação, temos tanto uma cláusula de não vinculação para que essas tratativas possam se realizar de uma forma mais flexível, temos também uma cláusula de confidencialidade, preservando o valor da empresa, preservando os seus ativos intangíveis, preservando essa negociação. Passada essa fase de negociação, as partes podem estabelecer um pré-contrato, ou seja, estipularem aqui obrigações no que tange ao contrato futuro, lembrando sempre que o pré-contrato tem a natureza jurídica de um contrato com uma obrigação de fazer, mas podem também que já se vincularem a elaborarem uma proposta. Essa proposta, atenção, é vinculativa para a maioria dos sistemas jurídicos. A proposta no direito brasileiro, ela tem sim vinculação, sendo que o oblato, o aceitante que porventura manifeste aqui a vontade de contratar nos termos expostos na proposta, ele tem para seu favor, caso essa proposta não seja efetivada, ele tem a possibilidade de pedir perdas e danos. Então, a proposta para a maioria dos ordenamentos jurídicos, ela é sim vinculativa. Para estabelecer aqui, para tentar uniformizar essa ideia de que a proposta poderá ou não ser vinculativa, dependendo do ordenamento jurídico, é que temos as convenções internacionais que estudamos na última aula. E temos também as leis modelos relacionadas também na aula 2 a respeito da contratação internacional. Tudo isso para quê? Para que haja uma certa estabilidade, para que as partes saibam quando essa proposta é ou não é vinculativa. Nesses termos, temos o artigo 14 da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadoria. Lembrando que a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadoria, ela foi elaborada, foi assinada em 1980, tendo entrado em vigor em 1º de janeiro de 1988.
hoje vinculativa para 76 países, inclusive aqui França, Estados Unidos, China, Argentina, entre tantos outros, estabelecendo aqui um marco regulatório comum para os contratos de compra e venda, regulando a proposta dos contratos de compra e venda. A proposta, então, se torna vinculativa na Convenção de Viena, segundo o artigo 14, quando? Para que possa constituir uma proposta, a oferta de contrato feita a pessoas ou pessoas determinadas deve ser suficientemente precisa e indicar a intenção do proponente de obrigar-se em caso de aceitação. A oferta é considerada suficientemente precisa quando designa as mercadorias e expressa implicitamente, fixa a quantidade ou preço, ou prevê meio de determiná-los. Então, para que uma proposta seja vinculativa no que tange ao contrato de compra e venda internacional, é preciso que ela contenha aqui o preço ou a forma de estipular este preço. Contenha também a intenção da parte de se vincular, designando as mercadorias que são objeto da contratação. Isso tudo é muito importante, porque a partir de então a parte está vinculada, podendo a outra parte executá-la, requerendo aqui o cumprimento desta proposta. A própria convenção distingue a proposta vinculativa da proposta designada, da proposta dirigida a pessoas indeterminadas. Neste caso, será apenas um convite a contratar. Vejam aí já uma diferença com a nossa legislação interna. Então, a proposta no que tange aos contratos internacionais de mercadoria, havendo aqui internalização da Convenção de Viena pelo Brasil, o que ainda não foi objeto de ratificação, ela deverá obedecer a esses requisitos. Muito bem. Alguma dúvida? Professora, qual a norma aplicável para a contratação à distância? Excelente pergunta, Ana Carolina. Quando a gente trata a respeito da proposta, nós estamos lidando com um contrato à distância, em que há a figura de um proponente, de outro lado eu tenho a figura do aceitante ou oblato. Esse tipo de contratação, ele precisa também ser regulamentado. Trata-se de um contrato firmado à distância, diferentemente do contrato entre presentes que vimos já na primeira aula, tem um dispositivo de aplicação muito claro lá no artigo 9º. No contrato entre presentes, aplica qual lei? A lei do local de constituição deste contrato. A lei do local da celebração deste contrato. Lex loci celebrationes. Lex loci contractus. Então, este elemento é o contrato entre presentes e o contrato entre ausentes. E o contrato feito à distância. A nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro tem um regulamento próprio para os contratos à distância? Sim, no artigo 9º, parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, quando eu estiver lidando com um contrato à distância, qual é a lei aplicável a essa contratação? Eu preciso identificar o proponente. Eu preciso identificar aquele que fez a proposta. Identificando o proponente, eu posso estabelecer aqui a legislação aplicável, diferentemente de um contrato entre presentes, em que a lei aplicável é o local da celebração. Então, repetindo, para um contrato à distância, aplica-se o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Alteração essa promovida em 30 de dezembro de 2010. O artigo 9º, parágrafo 2º, estipula que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, claramente, eu preciso identificar o proponente. Como eu identifico o proponente? A partir das normas internas. Essa identificação da situação jurídica internacional é chamada por nossa disciplina como qualificação.
qualificação. Qualificar a relação jurídica internacional. Só assim eu posso saber qual é a lei aplicável. A qualificação diz respeito à identificação da categoria fática, da categoria que irá indicar aqui, que irá conectar o elemento de conexão. Então, por exemplo, quando eu tenho lá o artigo 9º para trabalhar como elemento de conexão o local da constituição da obrigação, qual é a qualificação que eu preciso aqui? O direito obrigacional, os contratos. Então, os contratos, o direito obrigacional, ele está relacionado para a legislação aplicável o local da sua constituição, o local em que se estabeleceu o contrato. Para os contratos à distância, essa qualificação está indicada no local em que residir o proponente. Lembrando sempre que esse tipo de contratação é cada vez mais comum no nosso ambiente de comércio internacional. Isto porque, com o incremento das técnicas relacionadas aqui a e-mail, a internet e outros fatores que possibilitam uma ampla comunicação e uma aqui de as partes dialogarem, muitas vezes instantaneamente, essa contratação à distância, ela releva de importância no nosso tema aqui do comércio internacional. Então, temos uma cláusula de confidencialidade, temos uma cláusula de não vinculação, sendo essa cláusula de não vinculação muito comum, até porque a proposta, no caso de contratos internacionais, ela é vinculativa, ela indica a lei aplicável, então é como uma cláusula de não vinculação. Tudo isso na nossa fase inicial da contratação. Na redação de nosso contrato internacional, surge a dúvida aqui a respeito de qual moeda, como vai haver esse pagamento em contrato internacional. Podem as partes estipular que esse pagamento será feito em moeda estrangeira? Surge a dúvida a respeito de qual moeda será feito o pagamento. Podem as partes contratar em moeda estrangeira? No direito interno, um contrato estipulado entre partes residentes no Brasil, com sede no Brasil, poderão estipular este pagamento em moeda estrangeira? O Código Civil de 16 admitia tal possibilidade. O Código Civil de 2002 expressamente veda. Mas essa nulidade do contrato em moeda estrangeira, ela vem disposta no nosso ordenamento pelo Decreto-Lei 857 de 69. Esse Decreto-Lei expressamente proíbe obrigações exequíveis no Brasil em moeda estrangeira. Prevê o artigo 1º do referido decreto que são nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como obrigações que, exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira ou, por qualquer outra forma, restringam ou recusem nos seus efeitos o curso legal do cruzeiro. Repetindo, o artigo 1º do decreto 857 de 69 estipula que são nulos os contratos e prevendo aqui o pagamento em moeda estrangeira. Há alguma exceção? Com certeza. Os contratos internacionais admitem, sim, o pagamento, a estipulação em moeda estrangeira. Prevê, inclusive, o artigo 2º que a cessão desses contratos sejam também em moeda estrangeira. Então, as partes num contrato internacional poderão, sim, regulamentar as suas obrigações conforme a moeda estrangeira. Ademais, a lei que estipulou o Plano Real também vedou qualquer indexação em moeda estrangeira. Então, não é só o pagamento que está vedado no Brasil, mas qualquer indexação vinculada a uma variação cambial também está vedado no Brasil, para se evitar justamente o quê? O curso legal da moeda. Prevê o artigo 6º da Lei 8.880 de 1994 que é nula de pleno direito a
contratação de reajuste vinculado à variação cambial, exceto quando expressamente autorizado por lei federal, e nos contratos de arrendamento mercantil celebrado entre pessoas residentes e domiciliadas no Brasil, com base em captação de recursos provenientes do exterior. Essa parte final do artigo foi bastante discutida na nossa jurisprudência quando da desvalorização do real face à crise cambial lá do Plano Real. Então, nessa época, muita jurisprudência foi consolidada no sentido dos contratos de leasing, quando havia variação pelo câmbio do dólar, não é? Então, esses contratos de leasing, eles foram regulados no sentido de que ali havia uma onerosidade excessiva ao consumidor, como veremos a seguir uma cláusula típica de um contrato internacional, que é uma cláusula de hardship. Nesses casos do leasing, entendeu-se que aqui havia a quebra da base objetiva do negócio jurídico, justamente do equilíbrio das obrigações. Quebra da base objetiva do negócio jurídico. Própria aqui dessa desproporção que as prestações vieram a se acentuar. Então, no Brasil é possível a contratação em moeda estrangeira? A nossa lei dá essa possibilidade no que tange aos contratos internacionais. Alguma dúvida, pessoal? Sim, professora. E a jurisprudência, ela admite a contratação em moeda estrangeira? A nossa jurisprudência, excelente pergunta, Clara. A nossa jurisprudência, ela não só admite essa contratação, como ela tem alargado as possibilidades aqui no que tange aos contratos internacionais estipulados em moeda estrangeira. A nossa jurisprudência vem admitindo a contratação em moeda estrangeira desde que isso não prejudique o curso legal do real. Ou seja, as partes poderiam contratar em moeda estrangeira desde que o pagamento se efetue em real. Trata-se, assim, de uma cláusula móvel, de uma cláusula de escala móvel, uma cláusula de escalonamento, no sentido aqui de permitir essa variação quanto ao valor real, preservando o valor real da prestação. A nossa jurisprudência tem admitido a contratação em moeda estrangeira, mesmo em se tratando de contratos nacionais, desde que o objeto da contratação, de alguma forma, se relacione com o mercado internacional. Foi assim que, no recurso especial 647.672 de São Paulo, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, repito, 647.672 de São Paulo, a jurisprudência, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, admitiu a contratação em moeda estrangeira no que tange aqui a caixas de laranja, essa commodity que é comumente negociada em bolsa de valores a preço de dólar. Então, para este contrato que tinha este objeto, se admitiu válida a cláusula de contratação internacional, afastando aqui a nossa legislação que impunha aqui o cunho de nulidade. Lembrando que a nossa legislação, como acabei de referir, ela estipulava uma nulidade ao contrato, o que tem sido afastado. A jurisprudência entende que, no máximo, uma nulidade da própria cláusula, havendo uma conversão da contratação da moeda estrangeira para o real. Essa conversão, no entanto, ela deve se fazer no momento do ajuizamento da ação ou no momento do efetivo pagamento. Quando que a parte, já que a parte não poderá pagar em dólar no Brasil, isso está de toda forma afastado. No que tange aqui ao pagamento, a jurisprudência entende que é efetivamente no momento de se pagar é que haverá essa conversão, para obedecer aqui o critério de uma cláusula de escala móvel própria do contrato internacional. Embora em um primeiro momento a nossa jurisprudência tendia para aceitar
a questão da possibilidade de uma cláusula de moeda estrangeira apenas havendo a conversão no momento do ajuizamento da ação. Hoje, estabelece essa possibilidade e ainda com o pagamento no momento, com a conversão no momento do efetivo pagamento. Em outro caso, envolvendo um contrato também nacional de honorários advocatícios, a jurisprudência considerou válida uma cláusula de moeda estrangeira. Tratava-se aqui de uma cláusula estipulando uma percentagem de um contrato internacional de $80 mil. Então, a percentagem quanto aos honorários advocatícios, esses honorários registram um contrato interno feito pela parte o advogado, quanto ao estabelecimento dessa prestação em dólar, a jurisprudência entendeu que era válido. Esse precedente é o recurso especial 885.759 de Santa Catarina. Repito, o precedente é o número 885.759 de Santa Catarina. Então, a questão da contratação em moeda estrangeira tem sido admitida no nosso ordenamento, sem que isso implique o afastamento do curso legal do real. Isso é importante em contratos internacionais, uma vez que é comum que as partes queiram uma moeda forte para reger as suas obrigações, que não fique sujeita aqui a uma inflação ou planos econômicos que poderá eventualmente acarretar. Bom, se eu tenho aqui, no início das negociações, o estabelecimento de cláusula de confidencialidade, de cláusula relacionada aqui à não obrigatoriedade do pacto, tenho também na própria feitura do contrato a questão da moeda que vai ser estipulada. As partes também no contrato, elas precisam prever eventos futuros. Os contratos internacionais normalmente são de execução duradoura. Os contratos internacionais normalmente se estendem no tempo de execução diferida. Então, é comum que aconteçam casos, eventualmente, que as partes sequer faziam previsão. Dentro dessa linha, nós temos aqui o aparecimento da força maior e do caso fortuito. São acontecimentos inevitáveis que as partes aqui não podem, por suas próprias vontades, afastar. O aparecimento de um caso fortuito e de uma força maior poderá atingir este contrato internacional. O aparecimento do caso fortuito e da força maior poderá interferir diretamente na execução deste contrato internacional. E como há essa diferença de ordenamentos, lembrando que o direito anglo-saxão, que o direito da common law, ele não faz previsão expressa da força maior. A tradução da força maior é justamente numa língua latina, força majore, uma língua italiana. Diferentemente do direito inglês, que faz a previsão do Instituto da Frustration, que é um pouco diferente. Mas como há essa diferença, essa distinção dos ordenamentos jurídicos quanto à ampliação, à incidência da força maior, é desejável que as partes, se assim querem que essa força maior interfira em sua obrigação, o façam de forma expressa. No nosso ordenamento jurídico, a força maior, ela está disposta no artigo 393. O artigo 393 do Código Civil estabelece que o devedor se exonera de sua obrigação no caso de acontecimentos futuros que não eram possíveis aqui se prever e se evitar. O devedor, então, está exonerado da sua obrigação. E no direito internacional, os ordenamentos fazem a previsão da força maior, alguns sim, como vimos, outros não. E o pior, muitos ordenamentos não estabelecem aqui o que integra essa força maior. Então, isso pode causar eventual
em segurança às partes. É necessário e desejável que no seu contrato as partes façam expressamente referência ao que consideram força maior. Por exemplo, fato do príncipe. É um acontecimento de força maior? A parte se desvinculará daquele contrato? Uma greve, uma operação tartaruga, poderá interferir neste contrato? A parte poderá se exonerar dessa obrigação? Sim, é muito comum que nos contratos internacionais se estabeleçam aqui os fatos e acontecimentos em que as partes irão aqui caracterizar como força maior. Lembrando que a força maior em que pese o nosso ordenamento estipular que o devedor se exonera da sua obrigação, é comum que nos contratos internacionais a força maior não cause esse efeito. Que nos contratos internacionais a força maior cause o efeito da suspensão da execução, sendo que, porventura, poderá posteriormente a parte continuar com esse contrato. Exemplo, a greve. A greve pode ser um fator temporário. Então, quando a greve acaba, a parte então irá executar este contrato. Outros eventos, como por exemplo uma catástrofe natural, poderá de forma brusca interromper o contrato. Neste caso, a parte se exonera de sua obrigação. Temos então a força maior como um evento inevitável que poderá ocorrer ao longo da contratação, impossibilitando um cumprimento de imediato ou um cumprimento definitivo do contrato, diferentemente de uma cláusula de hardship. O que é uma cláusula de hardship? Uma cláusula de hardship vem justamente do direito inglês. Significa hard, duro, difícil, uma dificuldade na implementação da obrigação da parte. Essa dificuldade na implementação de sua obrigação significa uma onerosidade que ela, no início, preliminarmente, não havia previsto. Se ela soubesse dessa onerosidade posterior, com certeza ela não teria se vinculado nos mesmos termos em que o fez na contratação. Então, o hardship, ela objetiva justamente preservar a parte de fatos futuros em que ela não teve essa previsão e ocasionou uma onerosidade excessiva. Essa onerosidade excessiva leva que as partes possam aqui renegociar este contrato. Renegociar não significa resolver. A cláusula de hardship é, assim, uma modernização da cláusula rebus sic stantibus, prevista já lá na Antiguidade Clássica. Então, a cláusula de hardship, ela não visa uma extinção do contrato, ela visa justamente uma renegociação, uma abertura a que as partes possam sentar e estipular novamente as suas conversações, estipular novas regras para essa nova realidade. Um aumento excessivo dos impostos justifica que uma das partes queira rever o contrato para se adequar o preço da sua contratação, da sua prestação a essa nova realidade. Alguém possui alguma dúvida, pessoal? O direito interno brasileiro prevê o hardship? Muito interessante a tua pergunta, Samuel. O hardship, no direito civil anterior, no direito de 1916, no nosso Código Civil 16, não tinha qualquer previsão, embora jurisprudencialmente se admitisse aqui a ideia de uma onerosidade excessiva. A teoria da imprevisão, e aí advinda do direito francês, ela veio a ser positivada no nosso artigo 478 do Código Civil brasileiro. Positivando, e aí uma grande novidade, admitindo a resolução do contrato
quando há uma desproporção superveniente no que tange às prestações decorrente de um fato imprevisível. Então, o nosso Código Civil de 2002 houve por bem haver um dispositivo expresso admitindo a resolução, um pouquinho diferente do hardship, porque no hardship o que as partes querem? Uma renegociação e não o fim do seu contrato. O 478 do Código Civil prevê justamente o fim do contrato. O juiz, então, poderá resolver, relembrando que a jurisprudência tem abrandado esse dispositivo, conciliando com 317 do nosso Código Civil, conciliando 478 com o artigo 317 do nosso Código Civil, ou seja, o juiz poderá rever a prestação, o valor do pagamento da parte. Claro que essa possibilidade de rever é criticada para os contratos internacionais no sentido de que o juiz ter essa autonomia de estipular o valor da prestação, sendo mais aceita, sendo mais desejável uma cláusula hardship, em que as próprias partes é que devem promover essa negociação, e não aqui uma iniciativa do magistrado. Então, nós temos uma cláusula de hardship bastante comum no direito internacional, a exemplo do que é previsto nos princípios do UNIDROIT. Repetindo, os princípios do UNIDROIT são aquelas disposições efetivadas pelo Instituto em Roma de Direito Internacional Privado, criado lá a partir de 1926, vinculado à Liga das Nações, para uma lei modelo dos contratos internacionais. Já se previa, em relação aos princípios, a necessidade de uma cláusula de hardship, porque o contrato poderá vir a se modificar. Então, os princípios positivaram esse uso e costume internacional de uma cláusula de adaptação. O hardship é também conhecido como uma cláusula de adaptação. As partes, então, vão sentar e renegociar os termos do seu contrato. Bom, por fim, temos também a previsão nos contratos internacionais de uma cláusula arbitral. O que é uma cláusula arbitral? É justamente a possibilidade, o desejo das partes discutirem o seu contrato internacional num foro arbitral, numa arbitragem. Então, as partes poderão dispor que aquele contrato, que aquele negócio jurídico internacional não seja julgado por um juiz estatal, seja julgado por um árbitro designado pelas partes. É muitas vezes desejável que isso aconteça e muito frequente em contratos internacionais, justamente em razão da grande previsibilidade que uma cláusula arbitral tem a seu favor. Já que, havendo uma cláusula arbitral, o juiz do caso concreto deverá extinguir o feito. Deverá se julgar aqui, o juiz deverá extinguir o feito. O juiz não deverá aqui analisar e examinar este contrato internacional. A arbitragem, ela veio a ser regulamentada no nosso ordenamento a partir da Lei 9307 de 1996. Essa lei consolidou aqui uma prática que é bastante difundida, que é a ideia das partes elegerem um local, um foro arbitral. Essa convenção de arbitragem, ela tem a sua constitucionalidade reconhecida pelo nosso Supremo Tribunal Federal. A convenção de arbitragem, que engloba tanto a cláusula arbitral como o compromisso de arbitragem, tem reconhecida validade no nosso judiciário. Lembrando que a diferença da cláusula arbitral para o compromisso de arbitragem diz justamente no momento de se fixar o foro arbitral. Na cláusula de arbitragem, as partes de antemão dispõem no seu contrato o desejo de estar vinculados a uma arbitragem.
Na cláusula arbitral, as partes já fazem a previsão de qual árbitro, de quem elas desejam que faça o julgamento. Na convenção, no compromisso de arbitragem, que também faz parte da convenção de arbitragem, essa ideia geral, englobante, no compromisso de arbitragem, havendo litígio, as partes então estabelecem esse desejo, essa vontade de se vincularem à arbitragem. Professora, o juiz poderá conhecer da causa havendo uma cláusula arbitral? Excelente pergunta, Samuel. Já que vimos na última aula a questão da cláusula de eleição de foro. Havendo uma cláusula de eleição de foro, o juiz poderá conhecer da causa? Vimos que a hipótese justamente da jurisprudência é admitir o conhecimento da causa uma vez presente algumas das situações do artigo 88 do nosso Código de Processo Civil. Já em relação à arbitragem, se prevista uma cláusula arbitral, o juiz não conhece da causa. Isso porque o artigo 267 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve extinguir o feito havendo uma cláusula de arbitragem. Mas isso não vai de encontro aqui à necessidade, à garantia de jurisdição brasileira? Isso não vai de encontro ao artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição? Não, não vai. Porque se admite a arbitragem. Além do que, essa arbitragem, ela somente poderá ser anulada pelo Judiciário brasileiro nas hipóteses do artigo 32 e 33. A única análise quanto a aspecto não formal da arbitragem diz respeito aqui a uma contradição em relação a um princípio basilar do processo civil, que é o princípio do contraditório, ou o princípio da imparcialidade do árbitro. Nessas hipóteses, o judiciário poderá sim rever aqui um compromisso, uma convenção de arbitragem. Mas, via de regra, isso não acontece. E também, por um aspecto formal, poderá também o judiciário aqui rever essa decisão arbitral. A arbitragem, então, ela é admitida e tem sido respeitado pelo nosso judiciário, aqui gerando um ambiente de resolução de controvérsia segura às partes, elas que fazem a previsão da sua convenção. Tem no judiciário um marco seguro de que esse juiz não irá regular a causa. Muito bem. Em relação à arbitragem, tivemos um caso célebre no Supremo Tribunal Federal, justamente a homologação de um laudo arbitral estrangeiro. Trata-se aqui do caso Teca versus Dama, também conhecido como a sentença estrangeira 5847. Nesse caso, uma das partes, justamente a Aiglon, requeria o reconhecimento, a homologação do laudo arbitral estrangeiro. Lembrando que a arbitragem, a sentença arbitral, ela tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Se ela for uma arbitragem interna, ela terá uma execução judicial, conforme o Código de Processo Civil. Se ela for uma decisão externa, ela terá de ser homologada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje, a partir da Emenda Constitucional 45, é esse o órgão competente para homologar sentenças estrangeiras e também laudos arbitrais. Nesse julgamento, antes da Emenda Constitucional 45, o STF é quem detinha a competência. Discutia-se justamente a validade da cláusula arbitral e ainda a questão a respeito do momento em que essa arbitragem é impositiva. Por quê? Havendo um contrato anterior à norma brasileira, anterior a 1996, anterior à Lei 9307, havendo uma cláusula arbitral, essa cláusula é válida? Entendeu-se que sim, que essa cláusula seria válida, uma vez que,
como se trata de dispositivo processual, incide imediatamente. Como o dispositivo processual abarca também os contratos realizados anteriormente. Então, havendo uma cláusula de arbitragem em contratos anteriores à Lei 9307/1996, essa cláusula é válida, como disse o STF, naquela ocasião, naquele julgamento. Ainda se discutiu, no caso em questão, Teca versus Aiglon, a estipulação da arbitragem para os consumidores. Dizia a empresa brasileira que ela, por se tratar de consumidora, a ela não poderiam incidir as regras arbitrais. Ocorre que o nosso Supremo Tribunal Federal, com bastante clareza, afastou a aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, a empresa Teca não tem aqui uma relação de consumo com a empresa Aiglon que fornece algodão. Claro que para o direito do consumidor, a arbitragem ela tem que ser afastada. Ocorre que não era o caso naquele processo específico. Então, naquele caso específico, Teca versus Aiglon, o Supremo Tribunal Federal houve por bem homologar esse laudo arbitral. Até porque esse laudo arbitral não continha dispositivos contrários ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Até porque o Brasil possui uma legislação que permite a arbitragem tanto internacional como a arbitragem interna. Lembrando sempre que a arbitragem internacional, ela tem, sim, uma convenção para regular a sua homologação. Trata-se da Convenção de Nova York a respeito do reconhecimento de laudos arbitrais estrangeiros, da qual o Brasil é parte. Essa convenção, de 1958, foi ratificada pelo Brasil em 2002, admitindo, assim, a possibilidade de obrigando o país a que faça o reconhecimento de laudos estrangeiros. Então, a arbitragem, repito, ela é admitida no Brasil tanto para os contratos anteriores à Lei 9307, como para os contratos posteriores. Sendo que o juiz, Samuel, na pergunta que você me fez, o juiz, no caso de uma cláusula arbitral, ele deve extinguir o feito e não julgar, diferentemente na hipótese da eleição de foro. Por isso que é tão combatida a questão da eleição de foro nos contratos internacionais. Porque na arbitragem eu tenho um ambiente seguro às partes. Elas têm uma previsibilidade que o juiz não irá julgar o seu caso. Elas têm uma previsibilidade a quem se dirigir na demanda. Enquanto que na eleição de foro, essa mesma previsibilidade cai por terra. Porque na eleição de foro, mesmo que haja uma cláusula elegendo um foro estrangeiro, essa poderá ser afastada, uma vez presente alguma das hipóteses do artigo 88 do nosso Código de Processo Civil. Bom, na aula de hoje, então, vimos cláusulas especiais dos contratos internacionais. Começamos a estudar uma cláusula de não vinculação, dado que os contratos internacionais, eles se iniciam com uma negociação, uma fase preliminar, em que são comum troca de instrumentos, cartas de intenções, gentleman's agreements, memorandos de entendimentos. Também nos contratos internacionais é comum uma cláusula de confidencialidade para preservar o sigilo daquela contratação. Também nos contratos internacionais, as partes devem fazer aqui uma previsão dispondo expressamente a hipótese de força maior e de hardship. Eventuais casos, eventuais fatos posteriores que possam interferir aqui na execução deste contrato. Lembrando que a força maior leva aqui uma interrupção ou suspensão do contrato. Aqui a presença da inevitabilidade, enquanto que no hardship eu tenho aqui a possibilidade de executar, mas de forma onerosa. Por fim, estudamos a cláusula arbitral, que faz parte da Convenção de Arbitragem. Essa arbitragem que permite às partes discutirem este contrato internacional
numa justiça privada que não estatal. Vimos que a nossa Lei 9307 de 1996 admite que o STF, Supremo Tribunal Federal, considera constitucional o afastamento da jurisdição nesses casos. Gostaria de agradecer aos telespectadores a audiência de nossa aula a respeito das cláusulas especiais na contratação internacional e também agradecer aos estudantes aqui no estúdio. Relembrando que qualquer dúvida ou participação poderá ser dirigida ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as nossas aulas é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Muito obrigada e até a próxima aula.